parar tudo o que estiver fazendo e der uma olhada atenta ao seu redor, ainda que seja por um único momento, você vai perceber como existe gente necessitada. Mas não é só de dinheiro que as pessoas precisam. Dinheiro que pode vir de esmolas ou de grandes doações. As pessoas precisam de tempo, carinho e respeito. Por isso é que o mundo precisa de voluntários. Mas o que é ser voluntário? É doar o seu tempo, trabalho e talento para causas de interesse social e comunitário. Mas é muito mais do que isso. É poder olhar ao seu redor, perceber a necessidade das pessoas e fazer aquilo que é necessário por elas. Pode ser aí mesmo onde você está ou num lugar distante. Você pode ser voluntário de muitas formas. Você pode costurar uma roupa, cozinhar uma sopa, ler um livro para alguém ou simplesmente ouvir alguém que precisa falar. Existem diversas formas e diversas maneiras de você tornar-se um voluntário. Aqueles que professam seguir a Jesus Cristo, nosso Mestre, precisam fazer o que ele fazia e andar como ele andou. Em Tiago 1,27, podemos ler assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Voluntariado. Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. Esse é o programa Vida Mais Viva, que está no ar agora, a partir de agora, pela TV Novo Tempo. Nós estamos muito felizes pela sua companhia de todas as semanas e gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. E eu quero já deixar o meu abraço, o meu beijo carinhoso para você que nos acompanha, que é o nosso parceiro divulgador através da nossa página no Facebook, através do nosso canal no YouTube, você que ajuda divulgando, compartilhando. Você nos ajuda a ajudar outras pessoas através das coisas que a gente fala aqui. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre ajudar, voluntariado. Você tem interesse nesse assunto? Você sabe o que faz um voluntário? Quer ser um voluntário ou não sabe como? Nós vamos te ajudar a falar sobre isso, ou pensar e agir sobre isso no programa de hoje. Nós estamos aqui com o sociólogo e professor Marcos Lima. Tudo bem, professor? Tudo bem, Maria. O professor Marcos, ele é professor, como eu já falei, do UNASP e, além disso, ele é coordenador do Departamento de Voluntariado do UNASP, não é isso mesmo? É isso mesmo. Também quero deixar um abraço e um beijo carinhoso para a Maria Eduarda e para a Ana Paula, que são a filhinha e a esposa dele. A filhinha dele está com 2 meses e elas nos cederam o professor Marcos para estar aqui hoje nessa conversa, nessa entrevista. Então, já quero começar te perguntando, de fato, o que é ser voluntário? Olha, a gente tem definições e definições na internet, e até já existem algumas dissertações e teses sendo escritas a respeito desse fenômeno chamado voluntariado. Voluntário é toda pessoa que se dispõe a fazer algo sem ter o interesse de retorno financeiro, sem ter o interesse de ter um retorno apenas para si, mas realmente beneficiar, cuidar de alguém. Não existe interesse próprio ou é só um interesse que não seja remunerado? Olha, interesse próprio sempre vai ter, isso é uma característica humana, mas você não tendo o interesse ali, você quer fazer o quê? Olha, eu quero engraxar o meu currículo, deixar meu currículo melhor, a minha preocupação é com dinheiro. Então, essas preocupações descaracterizam a ideia de você fazer algo voluntariamente. Agora, tem um negócio muito importante, né? Tudo que é voluntário sai da liberdade. Ninguém te empurrou a fazer aquilo ali. Exato. Então, é mais ou menos por aí que a gente pode definir voluntariado. Você acha que está aumentando a quantidade de voluntários na atualidade? Olha, desde a década de 90, quando as mídias brasileiras começaram a entrar com propagandas e inserções, né, em horários comerciais sobre isso, ser um voluntário, ajude alguém, isso aumentou bastante no Brasil. Numa pesquisa rápida na internet, você vai perceber que existem vários centros de voluntariado, inclusive já organizações que coordenam centros espalhados no estado ou numa região. Então é um fenômeno crescente. A ONU se reconheceu em 1997, na 25ª Assembleia Geral das Nações Unidas, foi votado o ano de 2001 como o Ano Internacional do Voluntariado. Foi votado até uma data para o voluntariado, 2 de dezembro, uma data internacional para o voluntariado. Então, quer dizer,
No Brasil isso cresceu bastante, mas até antes, né, Estados Unidos, Inglaterra, isso já era um fenômeno bastante conhecido. Mas o que motiva uma pessoa a ajudar o próximo? Por que eu estou te perguntando isso? Nós estamos numa época de frio, né? Às vezes a gente anda na rua, para no semáforo, está sentindo frio, no carro está com o ar quente ligado. A gente olha uma pessoa que está e fala, puxa, essa pessoa deve estar com frio. Ou vê alguém pedindo dinheiro, às vezes julga mal ou não, mas... Às vezes eu fico pensando que a gente tem até o desejo de ajudar o próximo, mas esse desejo muitas vezes o farol abriu, o semáforo abriu, eu vou embora e esqueço. Será que a gente é muito acomodado? O que acontece com as pessoas que às vezes até têm desejo, mas... Nós somos acomodados, sim. Nós somos acomodados e às vezes incomodados, mas não vencemos aquela letargia que nós estamos, né? A vida é assim, né? Como você disse, o semáforo, o farol abriu, eu acelerei e fui embora, o problema ficou para trás. Ele aparece de novo na próxima esquina, ok. Outra coisa, nós também nos acostumamos muito com a paisagem, né? Então, quer dizer, uma coisa ruim... Já não chama mais já atenção. não choca, já não chama mais atenção. Uma coisa ruim que você vê todo dia pode parecer normal para você. Então, assim, existe assim, já uma literatura bem legal que fala a respeito do que motiva as pessoas a fazerem trabalho voluntário. Fala sobre isso, ótimo. Né? Então, veja, interesse por o famoso amor ao próximo. Tá? A ideia da caridade mesmo. Você olha para uma pessoa, olha para uma situação, porque a gente precisa entender que voluntariado não existe só um jeito de fazer voluntariado, existem várias formas, grupos especializados em voluntariado cultural, grupos no voluntariado de construção e reforma e comunidades carentes, grupos que trabalham de diversas formas, voluntariado médico. Então, assim, existem várias formas, frentes de ação. várias frentes de ação. Cada grupo tem uma identidade ou age em diferentes projetos. Então, veja, a motivação pode vir desse famoso amor ao próximo, que é real, nós temos isso. Pode vir também a motivação de você ter uma experiência prática no teu campo de trabalho. Pode vir também de uma ideia até assim, não muito interessante, mas de culpa social. Fala, poxa vida, eu tenho tanto... Vivo tão bem, eu preciso repartir alguma coisa com alguém. Existe a motivação religiosa, né? Então, pessoas que são filiadas a grupos religiosos, denominações, que seja, essas pessoas se sentem impulsionadas a fazer trabalho voluntário. Então, existem várias teorias que dão conta de ilustrar e discorrer a motivação para o voluntariado. Você mencionou a motivação religiosa, porque posso estar com uma impressão equivocada, você vai me dizer. Eu tinha a impressão de que, no passado, muitas vezes o voluntariado estava normalmente restrito a motivações religiosas. Eram os padres, eram as freiras, os pastores, eles ajudavam a população. E aí, eu quero saber se isso é real mesmo e hoje se essa percepção é real ou não, e quero saber a diferença entre voluntário e missionário. Então veja, olha, a sua impressão está correta, sobretudo no que tange a história do Brasil. Tá? Voluntariado, ele é reconhecido... O jesuíta... então veja assim, só, o voluntariado... ele é reconhecido como uma ideia norte-americana. Não é, mas 2300 a.C. você já tinha egípcios escrevendo nas tumbas atos de bondade que faziam para poder ter um resultadinho melhor no julgamento final. Ok? Então, você fazer uma coisa pelo próximo existe desde sempre. Acontece que o americano ele sempre valorizou a livre associação entre iguais. Ok? O que é um pouco difícil no Brasil, porque brasileiro não se considera igual com ninguém. Nós sempre achamos que nós somos especiais, ok? A lei é para todo mundo, menos para mim. Tá? Isso não é só para político, não. Isso é para todos nós. É verdade. Então, o americano, ele sempre teve uma noção do pacto social muito clara. Por isso, associações para fazer algo voluntariamente foram muito comuns desde o século XIX nos Estados Unidos. No Brasil, é que sempre se revestiu de uma roupagem religiosa. Santas Casas de Misericórdia, tá? É um exemplo clássico disso. Então, pessoas voluntárias de uma determinada comunidade, uma sociedade, de uma determinada cidade, junto e vamos ajudar os pobres, né? Irmandades religiosas. Isso é um pouco diferente do missionário, tá? É um pouco diferente. Por quê? Veja. O missionário, ele, por definição, ele está atrelado juridicamente a uma instituição religiosa. Okay. Voluntariado, nem sempre.
ok? Então, você pode ter missionário voluntário, ok? E você pode ter voluntários que também são missionários, mas são coisas distintas. São termos distintos, são termos mas distintos que podem coexistir. e definições distintas também. Então, o que acaba acontecendo é que, falando especificamente de um grupo religioso, os adventistas do sétimo dia, eles têm missionários, eles têm profissionais que são enviados para fazer trabalhos, pastores são pagos, isso não é voluntário. Tá? Ele tem uma folha de pagamento, que o nome dele está lá, ele tem benefícios que são definidos nos termos da lei. Funcionário. Ele é um funcionário, tá? Ele é missionário, que vem a ideia da missão, ele está vocacionado por interesses e ideias religiosas e tal, legal. Agora, o voluntário, ele pode ser motivado por ideias religiosas. A ideia, por exemplo, do amor ao próximo, todos nós somos filhos de Deus e tal. Então, não há problema. Mas você não está necessariamente vinculado de maneira empregatícia, você não está vinculado por um retorno ou ter que dar uma satisfação hierárquica para um líder religioso. Ou que vão te cobrar metas. Vão te cobrar metas e assim. tudo mais, né? Claro que voluntariado deve ser diferente de voluntarismo. O voluntarismo é aquele negócio que, sem planejamento, do alto da sua compaixão e emoção, você fala, hoje eu vou resolver o problema do mundo. Esse voluntarismo é até perigoso, tá? Falta de planejamento e tudo mais, né? Então, o voluntariado, ele deve ser exercido com grupos que saibam o que estão fazendo, que tem, inclusive, um código de ética. Olha que Né? interessante. Por exemplo, eu vou citar um exemplo claro, né? Eu fui voluntário, eu e minha esposa fomos voluntários no Egito por 1 ano e meio. Ótimo, pode falar mais Né? sobre isso. Isso, nós trabalhávamos com um grupo de adolescentes, oferecendo atividades extra-classe, dando aula de inglês, dando aula para eles, ensinando higiene, saúde, uma série de coisas. Muito bem. Acontece que, trabalhando com esse grupo, para a gente entender a questão do planejamento, do voluntariado e tal, né? Claro. Você, às vezes, pode se colocar numa situação de risco, ok? Você está num país que não é o seu, estranho. falando uma língua que já não é a sua, você não Costumes completamente diferentes. Um outro detalhe, eu vou ao Egito, como nós estamos indo agora nos próximos meses e vamos todos os anos, para fazermos trabalhos, reformarmos escolas, edifícios, ajudarmos refugiados de guerras e tal, ok. Só que eu levo brasileiros para fazer uma reforma, quando eu poderia contratar egípcios, ok? E poderia dar trabalho, mais renda para aquela pessoa. Então, quer dizer, o meu voluntariado é contraproducente. Claro, claro. Então, existe aí até um voluntariado de Facebook, que é muito triste, né? A pessoa vai lá, tira um monte de foto de uma ação muito legal, segurando um bebê que está ali constrangido no colo daquela pessoa que, tipo assim, né, não é minha mãe, não dá, né? Ou, às vezes, você tira foto daquelas crianças que passam a gostar de você, você é o elemento novo na vida delas, e você, irresponsavelmente, interfere toda numa emoção dessa criança, e 15 dias depois, com o seu Facebook lindo, você vai embora pro Brasil. E a vida deles? Sabe, então o que você realmente fez por essa pessoa? Então, veja, voluntariado é um trabalho muito sério. Por isso o código de ética. Por isso tem que ter um código de ética, você tem que ter uma filosofia que embasa. Então, se você vai fazer o voluntariado, seja por motivação religiosa, parabéns, faça, isso é bonito. Eu faço voluntariado e tenho motivação religiosa porque eu acredito que somos filhos de Deus, ok? Mas eu tenho que ter uma lógica, um código de conduta, eu tenho que fazer uma análise do que eu estou realmente pretendendo oferecer. Eu estou indo lá para dar com uma mão e puxar com a outra, do tipo, eu te ajudo para você ser da minha religião? Gente, isso é antiético, entendeu? Claro. Então, assim, eu vou para amar, para cuidar, como um irmão, independentemente se ele acredita no mesmo Deus que eu, se ele até acredita em Deus ou não. Eu preciso me preocupar com o ser humano. E isso tem que estar muito claro. Então, exige treinamento, exige planejamento, né? Então, o NASP, né? O Centro Universitário Adventista de São Paulo. Né? O NASP é um centro universitário tricamp. Nesses 3 campi, nós temos centros que trabalham com serviço, com atividades voluntárias. Nos 3 campi. O nosso aqui tem um nome, chama-se Centro de Voluntariado Bernd Wolter. Nós já falamos até aqui na TV Novo Tempo, em outros programas, a respeito disso. Porque, ora, nós atuamos como um grupo missionário. Por exemplo, eu vou ajudar uma comunidade religiosa que precisa.
ok? Eu vou para falar para as pessoas que existe um Deus que a ama, de diversas formas, não só com palavras. Mas às vezes eu não estou realmente trabalhando para um propósito religioso em si, mas com motivação religiosa. Ok. Eu vou lixar a casa de ribeirinhos no Amazonas, eu vou repintar casas de pessoas Fazer pobres. o que eles O precisarem. que eles precisam. Eu vou levar um médico para atuar numa comunidade que não tem acesso ao médico. Eu levo um dentista para poder cuidar daquela pessoa. Então, a motivação é religiosa, mas não tem o interesse religioso. O fato, assim, eu tirar o meu cobertor, as minhas roupas que não me servem mais, ou que eu já não uso e doar para alguém, isso, doar comida, isso não é voluntariado, ou é? Olha, é uma ação voluntária, mas não é um movimento de voluntariado. Ok. Ok? Então, acho que o voluntariado, ele é um fenômeno hoje que tem se revestido de bastante importância na sociedade. Eu, por exemplo, quando eu ouvi as primeiras vezes na grande mídia, voluntariado, eu não gostei. Parecia o seguinte, vamos tirar a responsabilidade do Estado, ok? E vamos cada um que faça. Vamos privatizar a responsabilidade, tá certo? Então eu falei, calma aí, não é bem por aí. Bom, tempo vem, tempo vai, né? E você descobre o seguinte, o Estado não vai chegar. Se alguém não for lá cortar a unha da pessoa que está lá no hospital, coitado, entendeu? O sistema não vai conseguir. Não vai acontecer. Se alguém não se oferecer para fazer, para andar um pouco mais, para usar uma linguagem religiosa aí, né? Andar a segunda milha que tanto se fala, não vai acontecer. Então, às vezes, a gente tem, eu no meu caso, né, eu fui aprendendo a entender que o voluntariado tem espaço, mesmo numa sociedade que funciona. Uma sociedade que funciona, uma sociedade justa, mais justa pelo menos que a nossa, entende? Então, voluntariado é um fenômeno um pouco mais amplo do que a minha ação voluntária. Agora eu gostaria de mudar um pouco o foco, pensando em quem é o voluntário agora, não no ajudado. Que tipo de benefício traria a ação voluntária ou o voluntariado traz para quem é o voluntário? Quando a gente pensa numa ética de voluntariado, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, eu não estou perguntando o que eu ganho com isso. Eu estou perguntando o que as pessoas com quem eu vou entrar em contato vão ganhar com isso. Porém... Existem benefícios adicionais. É uma lógica da natureza humana, é uma lógica da sociedade humana. Quando você faz o bem, você é beneficiado. Então, existem bens tangíveis e bens intangíveis. Então, um bem tangível é o quê? Uma perceptível valorização de empresas por pessoas que têm essa experiência. Embora exista. É verdade, pode incrementar a vida profissional. Exatamente. Um senso de realização que te torna mais confiante para o exercício da tua profissão. Essa ideia da minha capacidade, eu sei, eu consigo fazer, eu me importo, isso tem um benefício tremendo para a sociedade como um todo. Quando você sai da sua famosa zona de conforto e você imerge na realidade do outro, você aprende sobre você mesmo, você se reconhece no diferente. Claro. É um exercício de alteridade, palavrinha difícil, né? Alteridade, né? Que é justamente essa compreensão da diferença. Eu tenho alunos de fisioterapia, eu tenho alunos de enfermagem, eu tenho alunos de contabilidade, de administração de empresas, alunos de publicidade, né? E todo mundo cresce, Eu tenho como alunos de humano, teologia, né? O cara quer ser um pastor, um religioso, mas aí quando ele olha e ele vê essa pessoa que deve ser o objetivo de toda a teologia, né, que é o próximo, ele fala, poxa vida, né, eu tenho tanta coisa para fazer. Então, muda, você ganha muito, tá? Então, acho que vale a pena, eu faço o convite para quem está nos assistindo. As pessoas que estão nos assistindo, de repente, ficaram curiosas e interessadas. Quem tiver interesse de ser voluntário, de repente pode se associar ao grupo de vocês do NASP, como que é, onde deve procurar? Você pode dar alguma dica para quem está nos assistindo? Eu vou falar diretamente para você, né? Você pode entrar no facebook.com, voluntários UNASP, com P mudo, tá ok? Você pode deixar um recado lá para nós. Nós estamos ainda trabalhando na construção de uma página. Você pode também ligar para o UNASP, você pode entrar no site do UNASP, www.unasp-sp.edu.br, e você pode deixar uma mensagem lá, falar, eu gostaria de mais informações. Eu não teria problema nenhum de deixar aqui o meu e-mail, posso deixar o meu e-mail pessoal, marcos.lima, Marcos, com O, marcos.lima, @ucb.org.br.
Eu vou ter o maior prazer em falar com você. Vou deixar aqui um terceiro e-mail também que você pode entrar em contato conosco. voluntariado.sp@ucb.org.br. Nós temos um departamento com aí uma tradição de voluntariado de 100 anos. Esse departamento é novo, organizado, é moderno, mas ele tem uma tradição de 100 anos de ações voluntárias aqui em São Paulo. Nós, esse ano de 2015, nós estamos mandando mais de 250 voluntários para 12 diferentes destinos no Brasil e no mundo. Entre eles, Egito, Chile, Argentina, Guiné-Bissau, Manaus, nós estamos mandando para Piauí, nós estamos trabalhando com uma comunidade quilombola em Santa Catarina, estamos trabalhando com comunidades no Espírito Santo, aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. Então, assim, aonde é possível encontrar um lugar que a gente possa demonstrar cuidado humano, nós vamos ter um prazer de organizar um projeto e irmos até lá. É isso mesmo. Nós gostamos demais de conversar com você durante essa conversa de hoje, durante essa entrevista. Foi muito enriquecedora. Agradecemos a sua presença e queremos recebê-lo mais vezes. Será um prazer. E agora gostaria de falar com você que acompanhou a entrevista até o final. Você sabe que aqui nessa TV nós falamos constantemente sobre aprender com o nosso mestre chamado Jesus Cristo. E ele era um voluntário, não é verdade? Com certeza. Além de falar sobre as necessidades religiosas e espirituais, o nosso mestre nos ensinou que nós precisamos ajudar as pessoas nas suas necessidades materiais. É assim que ele fazia. Ele curava, ele alimentava, ele trazia o alívio do sofrimento físico. E em seguida, é claro, as pessoas sentiam-se motivadas a saber que homem é aquele. E se você sentiu esse desejo, que você possa também compartilhar a bênção que Deus te dá com as pessoas que estão ao seu redor, de perto e de longe, com os recursos que você tiver. É a nossa mensagem para você durante essa semana. Obrigada pela sua presença e companhia. Fique agora com uma mensagem espiritual. Até a próxima. Que alegria estar com você mais uma vez no programa Vida Mais Viva da TV Novo Tempo. Meu querido, você sabe que hoje nós estamos vivendo um dos piores momentos da sociedade humana. As calamidades estão aí, pessoas estão precisando de ajuda. Nós olhamos e vemos para todo canto pessoas necessitadas, pessoas que estão sofrendo por causa de doenças. O mundo está em crise. E é neste momento que nós precisamos agir através da ação social, do trabalho voluntário, do amor pelas pessoas, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Meu querido, a ação social, ela consiste em toda atividade para que nós, de alguma forma, supramos as necessidades materiais das pessoas e aliviamos o sofrimento humano. Atenuamos ou eliminamos os males sociais que afligem os indivíduos, famílias, comunidades e até mesmo a sociedade como um todo. O objetivo da ação social é proporcionar às pessoas e comunidades condições de vidas mais dignas, o suprimento básico das carências humanas, fundamentais para o plano material, como por exemplo moradia, tantas pessoas que não têm onde morar, alimentação, tantas pessoas que não têm o que comer, saúde, pessoas estão sofrendo com doenças, falta de educação, falta de trabalho. E isto é a realidade da nossa sociedade. E nós entendemos que a ação social é a parte essencial e complementar da missão dos filhos de Deus nesta terra. Nós cremos também que existem abundantes argumentos bíblicos que apontam para que nós sejamos pessoas que em plenitude hajamos através com a sociedade e para o bem da sociedade. E esta plenitude inclui esse conhecimento do ensino de Deus, o relacionamento com Ele e também o suprimento das necessidades humanas mais fundamentais no plano material. Meu querido, a ação social está fortemente presente na palavra de Deus. Você observa isso na lei de Deus, nos profetas, nos escritos como um todo. E a base
da ética social bíblica é o caráter de Deus. Deus, ele é misericordioso. Quando você estuda a palavra de Deus, a Bíblia, você observa ali que Deus sempre exigiu do seu povo um ato de misericórdia que atenta para os sofredores da vida humana. Meu querido, veja o que está em Jeremias capítulo 9, o verso 24, o que a palavra de Deus nos diz sobre misericórdia, sobre bondade, mansidão, o cuidado com o próximo. A palavra de Deus nos diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, diz a palavra, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia está chamando você continuamente a praticar justiça e misericórdia, porque Deus deseja isso. Em Miqueias 6, verso 8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a bondade e andes humildemente com o teu Deus. Meu querido, esta é uma motivação para nós. A prática da ação social é o amor ao próximo, amar o próximo, tal qual está lá em Levíticos 19, o verso 18. Veja o que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas diz a palavra: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Meus queridos, Deus demonstra um interesse especial por questões frágeis e vulneráveis da sociedade. Deus, ele ama as pessoas necessitadas. Cristo nos dá ensinamentos grandiosos para que nós pratiquemos a misericórdia e a justiça. É através de Jesus que nós conseguiremos entender esses valores para a sociedade humana. Por isso, pratique a justiça, pratique a misericórdia, faça o bem às pessoas e você se tornará uma pessoa feliz por fazer aquilo que Deus deseja para a sua vida. Um grande abraço, meu amigo, e que Deus te abençoe e até a próxima.